Todo mundo tem dívida. Qual é o problema? Né? Qual é o problema de ter dívida? Essa live vai ser uma live para fortes, tá? Eu quero que, se você é casado, se você é cristão, independente de ser casado ou não, já pega esse aviãozinho aqui embaixo, já manda para todo mundo, porque essa live vai ser muito importante para todo cristão. Então, se você é cristão, conhece algum cristão, só manda para ele, porque como o título da live fala, todo mundo tem dívida. E eu quero conversar à luz da Bíblia sobre isso. Tem saída para isso? Como que funciona? O que a Bíblia fala? Qual o problema? O que não funciona para sair da dívida? Eu vou falar hoje, tá bom? Então, pega esse aviãozinho e manda. Hoje teve um atrasozinho na entrada aqui. E aí, não sei se as pessoas entraram e não viram. Mas, enfim, enquanto o Instagram vai mostrando que eu tô ao vivo, é uma live sem enrolação, direto ao ponto. Nós vamos ficar aqui uns 30 minutos, mais 30 minutos assim, ó, de ouro em pó para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui meu roteirinho. Já pega papel, caneta, a Bíblia. Vocês sabem que aqui é assim, né? Bíblia, papel e caneta, para anotar. Então, se essa live está chegando para você, você não me conhece, alguém compartilhou com você, ou você está vendo pela gravação, prazer, meu nome é Sulamita Guedes, eu sou mentora financeira de casais cristãos. Eu e meu esposo, a gente está aí há mais de 4 anos atendendo casais, libertando casais do domínio do dinheiro, ensinando como vocês podem ser senhores e não servos do próprio dinheiro. Esse é o nosso propósito aqui, né? Tudo que a gente faz é o nosso trabalho, mas também é a nossa missão. Deus, ele trouxe uma palavra para mim muito clara há mais de um ano, né, falando sobre qual seria o propósito central do meu trabalho como mentora financeira, né? Porque tudo que você faz, gente, precisa ser direcionado por Deus. O seu trabalho precisa ser direcionado por Deus. No seu lazer precisa ser direcionado por Deus. Tudo que você faz, não importa, não tem nada, não existe parte secular, parte não secular, parte espiritual, parte não espiritual, sabe? Tudo é de Deus. Então Deus trouxe uma clareza muito grande sobre um propósito principal aqui, nesse trabalho que ele me colocou, que é libertar os cristãos do domínio do dinheiro e devolvê-los ao senhorio de Deus. E talvez você não entenda o quão forte é isso, mas em Mateus 6,24 fala que ou você vai servir a Deus, ou você vai servir ao dinheiro. Isso significa que a oposição a Deus não é o diabo. A oposição a Deus é o dinheiro. É na parte financeira que Deus encontra um rival no seu coração. Boa noite! Né, tem um Reels, eu ainda não achei ele, mas ele é muito interessante. Um cara vai entrevistar, né, as pessoas na rua e pergunta assim para eles: 5 milhões na sua conta ou 5 minutos com Jesus? Aí as pessoas respondiam: 5 milhões na minha conta. Para outro, 5 milhões na sua conta ou 5 minutos com Jesus? E aí, o que você diria? Se alguém te perguntasse assim: 5 milhões na sua conta ou 5 minutos com Jesus? E a maçante, né, a população falava 5 milhões na conta. E aí é bem o que está escrito em Mateus 6,24, né? Talvez se perguntasse assim para eles: 5 minutos com Jesus ou 5 minutos com o diabo? 5 minutos com Jesus, né? Deus me livre do diabo, não, Jesus. Mas quando botava, ou seja, não é o diabo que é o rival de Deus aqui nessa brincadeira. Quando botou Deus e o dinheiro, as pessoas escolhiam o dinheiro. E o dinheiro é o lugar mais sutil aonde Deus perde o senhorio da sua vida. É quando você tenta fazer as coisas pelas próprias mãos. É quando as dívidas, elas refletem muito isso. Geralmente uma dívida, ela vem seguida de um problema. Claro, tem pessoas que se endividam por motivos fúteis, mas
grande maioria, principalmente do povo cristão, a dívida vem depois de um problema. Que significa que a pessoa tentou resolver esse problema fazendo uma dívida. Que significa que, por uma fração de segundo, ou por falta de conhecimento, ou por falta de alguém estar falando o que eu estou falando hoje aqui para você, ela nem pensou, ela viu o problema e ela pensou, eu tenho um cartão. Ela nem pensou, eu tenho um problema, mas eu tenho uma margem de consignado. Então eu posso pegar um dinheiro emprestado. Ela nem pensou, ela viu o problema e ela viu a possibilidade de pegar um empréstimo. Ela foi lá e pegou. Qual que é o problema nisso tudo, né? O problema nisso tudo é que a linha de crédito, a sociedade, o sistema está sendo montado, né, para que você ache que não precisa de Deus. É muito engraçado, né, que colocou há alguns anos atrás, né, quando a linha de crédito começou a ser facilitada, era assim, né? Agora pobre pode comprar carro. Né? Agora você pode comprar carro porque você pode financiar o carro não sei quantas vezes. Né? Pobre agora pode ter sua casa própria. Então, o que foi falando, né? O que foi sendo gerado na gente? Que você pode sim conquistar as coisas se for através de dívida. Se você se endividar. E que, olha, você não pode, você não tem condições de fazer de outra forma, porque você é pobre. Você não é como comprar um carro à vista, né? E isso ecoava na minha mente. O primeiro carro à vista que a gente comprou, gente, a gente não ganhava muito dinheiro, não. A gente ganhava metade do que... deixa eu ver. Não é nenhuma relação, mas eu acho que quando a gente comprou o nosso primeiro carro à vista, nossa renda familiar era 5 mil. Professora. E a gente conseguiu um casal que tinha uma renda de 5 mil, que não juntava R$1. Um casal que gastava mais do que ganhava. A gente conseguiu juntar dinheiro e em 1 ano e 2 meses a gente comprou nosso primeiro carro à vista. Podia ter ido lá financiado? Podia, eu era funcionária pública, meu marido também. Só que a gente entendeu a dinâmica do dinheiro, que se a gente fosse financiar um carro, a gente ia pagar ele durante 4 anos e ia pagar 2 carros. A gente juntou dinheiro durante 1 ano e 2 meses e a gente comprou o carro com desconto, inclusive. Não pagamos nenhum carro, né? Pagamos menos de um carro. Financiado a gente ia pagar 2. E por que a gente conseguiu fazer isso? Porque alguém falou pra gente que a gente podia, sim. Porque se eu posso pagar 2 carros, eu posso pagar 1. Se eu sou pobre, eu vou pagar 2 carros e levar 1 para casa? Qual a lógica disso? Nenhuma. Só que uma mentira dita várias vezes acaba se tornando verdade na sua cabeça. E por isso, talvez você tenha se endividado para comprar um carro, se endividado para comprar uma casa, se endividado para qualquer outra coisa que na sua cabeça era válido. Porque na sua cabeça, talvez, você não tinha a possibilidade de fazer isso de outra forma, senão com uma dívida. E, qual que é o problema, Sula? Isso é dívida, né, como o título está falando aqui, todo mundo tem dívida. E é comum as pessoas terem dívida. Só que eu quero dizer para você que não é porque é comum que isso é normal. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você escuta, aqui na internet principalmente, porque ou isso vai te deixar acomodado, ou vai te deixar inconformado de onde você está. Né? Se você ficar ouvindo, eu lembro de um meme que falava assim, um Reels, eu acho, a pessoa falava, o que você faz com o dinheiro que sobra no final do mês? Olha lá, a Carol tá falando, é a Carol, que agora eu já sei o nome dela. Nossa, muita verdade isso que você tá falando. Isso, O Reels falava assim, o que você faz? Uma pessoa falando com a outra, o que você faz
quando com o dinheiro que sobra no final do mês? Aí a pessoa fala assim, ué, seu sobra. E aí os dois riem. E aí a gente ri dessa piada. Por quê? Quando a gente ri disso, a gente transforma a nossa realidade em engraçada. A gente transforma o nosso problema numa piada. A gente acha que tá tudo bem. E aí as pessoas que vocês estão ouvindo pode fazer com que vocês permaneçam no lugar onde você está. Ou quem você está ouvindo aqui, como me ouvindo agora, vai deixar você inconformado de estar onde você está. Deus não te chamou para viver amarrado em dívidas. A gente vai ver isso aqui biblicamente, tá? E eu quero que você entenda que o cartão de crédito não é o vilão nessa história. Não é. Eu tenho cartão de crédito, eu uso cartão de crédito. E aí talvez seja até um choque que eu vou falar aqui, vai parecer até incoerente, mas não é. Porque a gente aprende a usar o cartão de crédito da maneira certa. O cartão de crédito pode sim, será que existe, né, dívida saudável? Existe dívida saudável? Bom, existe dívida e existe investimento. Não existe dívida saudável, existe dívida e existe investimento. Tem coisas que vai te proporcionar, você investe para parar de perder dinheiro, investe para ganhar mais dinheiro, e tem coisa que é só para você, é só passivo, né? É só uma coisa que vai te gerar mais gastos. As pessoas costumam falar assim, não, eu fiz investimento, comprei meu carro, fiz investimento, comprei minha casa. Gente, carro não é um investimento, é um bem e é um bem passivo. O que significa isso, Sula? Significa que é um bem que, além de não te dar mais dinheiro, vai fazer você perder dinheiro, a não ser que você vá trabalhar com ele, a não ser que você vai alugar essa casa. Mas se você compra para você, ele é um passivo. Ele vai fazer você gastar com manutenção, combustível, IPVA, seguro. Uma coisa que você compra que faz você gastar mais. Se você está falando que não é para comprar carro, não. Eu estou falando que você precisa ter alinhamento do que você está fazendo e o que você está comprando. Porque às vezes a gente compra iludido, né? A gente faz as escolhas iludidas, sem saber o que a gente está fazendo. Quantas pessoas compram, se endividam para comprar um carro, mas não têm organização financeira, e no primeiro problema que acontece, eu já atendi uns 3 casais assim, que se ela não consegue pagar o carro, adivinha o que acontece? O carro, quando você financia um carro, você é um financiamento com um bem penhorado. O próprio carro, quando você financia uma casa, a própria casa é o bem penhorado. O que isso significa, Sula? Que se por acaso você não conseguir arcar com o compromisso de pagar aquele financiamento, aquele carro, aquela casa é retirada de você. Então, eu já atendi um casal que eles pagaram 2 anos do carro, eram 4 anos de financiamento, ou seja, eles já tinham pagado o valor do carro. Em 2 anos, o valor real do carro já tinha sido pago. Só que eles tiveram problemas financeiros. Tiveram apertos, tiveram situações, e aí não conseguiram pagar o financiamento do carro. O que aconteceu? Perderam o carro. O que aconteceu por trás que talvez a gente pode não perceber? Eles pagaram um carro, perderam o dinheiro do carro, perderam o carro e ficaram sem nada. Um casal chegou para mim já nessa situação, perdendo o carro. Né? Na semana que eles entraram, eles estavam devolvendo o carro, porque eles não conseguiram arcar. E aí tudo que se investiu no carro foi perdido. Perdido. Que se talvez aquele casal estivesse juntando aquele dinheiro, em menos de 2 anos já teria o dinheiro do carro e estaria com o carro à vista. Só que, se a gente não falar isso, se não tiver ninguém falando isso pra você, que você é capaz, que você pode sim, se você se organizar, que você pode sim ter dinheiro sobrando, porque por que a gente acha que eu não posso juntar dinheiro, mas eu posso pagar um financiamento? Porque deve ser pelo mesmo motivo que eu falava com meu marido. Sabe o que eu falava com meu marido? Um pouco antes de entrar nesse universo da educação financeira, eu falava assim pra ele, se a gente não fizer uma dívida, a gente nunca vai ter nada.
Eu falava isso para ele. Eu lembro do dia e aonde eu falei isso para ele. A gente estava na cozinha da nossa primeira casa e eu falei isso para ele. Se a gente não arranjar nenhuma dívida, a gente nunca vai ter nada. Por que eu falei isso? Porque a gente não conseguia juntar R$ 1. A gente não conseguia juntar R$ 1. E eu tava me vendo, sabe o quê? Chegando na idade de ser mãe, numa casa onde era quarto, era um corredor assim, né? Um quarto, sala, cozinha e banheiro. Não tinha lugar para botar um berço. A gente tinha um carro, uma Unozinha, 2 portas, queixo duro, que o ar-condicionado era a velocidade do carro. E sem sobrar R$ 1. Aí eu pensava, como que eu vou conseguir ter minha casa? Como que eu vou conseguir trocar de carro? Se a gente não consegue juntar. Mas sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, se eu tiver uma dívida, porque eu tenho um valor muito grande de honestidade, né? Cristão tem. Então eu pensava assim, se eu tiver uma dívida, vê se você se identifica. Se eu tiver uma dívida, eu vou me virar e eu vou pagar. Porque eu não vou ficar devendo ninguém. Agora, se eu tiver, por minha conta própria, ter que guardar aquele dinheiro, eu não vou conseguir guardar. Alguém se identifica? E eu pensava, não vou. Então a gente tem que fazer a dívida, porque aí a gente vai conseguir ter alguma coisa, pelo menos a gente vai conseguir ter alguma coisa, porque esse negócio de falar, todo mês falava que ia juntar, não, vamos juntar dinheiro. Não, a gente precisa juntar dinheiro, a gente falava isso. Não, a gente precisa guardar dinheiro. A gente precisa guardar dinheiro. A gente falava, né? Não, a gente precisa guardar dinheiro, tá? Não, esse mês a gente vai guardar dinheiro, você guardou? Eu lembro quando a gente comprou a Uno, a gente comprou da nossa sogra e ela fez, aí a Tati, a Carol se identificando. Quando a gente comprou a Unozinha, a minha sogra fez um negócio super bacana pra gente, né? Então a gente pagava R$ 500 por mês pra ela e a gente tinha o primeiro ano, para não dizer que a gente nunca juntou dinheiro, eu falei isso na outra live, né? No primeiro ano de casamento, a gente guardou durante um ano R$ 4.000. Nossa! A gente achava que a gente tava rico, né? Agora, para e pensa, quando a gente se organizou, em um ano, a gente juntou mais de R$ 36.000. Com o mesmo dinheiro, vivendo muito melhor. Aí eu pensei, a gente falava assim, pô, quando a gente acabar de pagar o carro, a gente junta esses R$ 500. Não é lógico? Me fala aí, você que está me ouvindo, quantas dívidas grandes você já assumiu e você falou assim, quando essa dívida acabar, a gente vai ter esse dinheiro para guardar e a gente vai guardar dinheiro? Quantas? Que já passou e já até renovou, né? Que já entraram outras. Aí você falava que quando acabasse aquela dívida aí ia sobrar dinheiro. Aí você ia ficar tranquilo. Aí ia dar uma folga no seu orçamento. Gente, eu posso levantar todas as minhas mãos, pés. Não funciona. Adivinha o que aconteceu quando a gente acabou de pagar a Unozinha? Você guardou os R$ 500? Porque aqui a gente não guardou. A gente não guardou. Ia tudo embora. E por que ia tudo embora? Porque tinha muita coisa dentro da gente que a gente não entendia. Tinha muito comportamento que a gente não entendia o porquê que a gente fazia, o que a gente fazia. A gente não tinha uma regra para o nosso dinheiro, a gente não tinha uma técnica. Eu tinha uma planilha, tá? Eu achava que eu era muito organizada. Eu tinha uma planilha no Excel, anotava entradas e saídas. Era eu que sempre organizava o dinheiro aqui em casa. Ah lá, a Carol falou assim, é igual carne de loja, acaba de carnê, né, isso, carnê de loja, acaba de pagar um e já faz outro, e eles fazem o pagamento do carnê, tem que passar pela loja toda, né, que aí enquanto você tá indo lá acabar, você já vê um monte de coisa que você quer comprar. E aí a gente falou assim que a gente não guardou aqueles R$ 500. E isso tá atrelado com o quê? Com a falta de domínio próprio. E aí você, olha o que vai acontecendo. Olha como isso é espiritual. A gente, o que eu estava pensando? Eu preciso de uma dívida, porque eu não tenho domínio próprio para poder guardar dinheiro por conta própria. Domínio próprio é um dom do Espírito. Provérbios, agora não vou lembrar qual capítulo, mas da formiga que você conhece. A Bíblia fala assim, o homem mais sábio
que foi Salomão, uma sabedoria dada por Deus. Deus falou que não haveria homem mais sábio do que ele. Ele falou assim: aprende com a formiga, preguiçoso, porque ela não tem chefe, não tem governante. Aí, parafraseando, né? Ela não tem boleto para pagar, não tem dívida, mas ela junta provisões para si no verão. Não é nem a preguiça. A formiga, ela não precisa ter um boleto amarrado no pescoço dela, ela não precisa ter uma dívida para ela conseguir fazer aquilo que ela precisa fazer. A gente falou de provisão, se você está aqui assistindo essa live, a gente falou da reserva de segurança, assiste. Tá no meu feed. Então, o que tá de errado, Sula? Muita coisa espiritual que a gente não nota, percebe? É isso que eu tô falando para vocês. A gente fala de domínio próprio na igreja, não fala? Fala. Mas aonde que o domínio próprio tá faltando? É no dinheiro. Vou repetir o que eu falei. O lugar mais sutil aonde Deus perde o senhorio das nossas vidas é na vida financeira. A gente não se atenta. Aí, ó, tem crente aqui, eu gosto assim, ó, Provérbios 6, de 6 a 11, falando da formiga. Então, a gente precisa prestar atenção que a nossa vida financeira não é, meu Deus, eu vou falar isso aqui enquanto tiver fôlego. A nossa vida financeira é altamente espiritual. A maneira como eu lido com o dinheiro é altamente espiritual. O dinheiro é o rival de Deus na nossa vida. Vamos ler aí Romanos 13, 8, parte A. Anotem. Romanos 13, capítulo 8. Diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. A ninguém devais coisa alguma. Romanos, capítulo 13, 8. Mas espera, vamos lá, vamos continuar? Por que está falando isso? Olha o que está escrito em Provérbios 22, 7. Espera aí. Meu roteiro aqui. Provérbios 22, capítulo 7. Anota aí para depois você ler. Está escrito assim: os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Deus não te chamou para ser escravo. Vamos terminar esse link? Vai lá para 1 Coríntios 7, 23. 1 Coríntios 7, 23. Anota aí. 1 Coríntios 7, 23. Deus comprou vocês por um preço. E que preço, né? Portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Prestou atenção no que está falando aqui? Olha o que a gente falou aqui. Que quem pega emprestado é escravo de quem empresta. E o que 1 Coríntios está falando? Deus comprou você para você não ser escravo. Deus comprou a gente para nos dar salvação. Quando ele morreu na cruz do Calvário, primeira coisa, né? Primeira, nos dá salvação. Mas ele nos comprou para nos tirar da escravidão. Você não pode aceitar ser escravo de mais nada. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando com vocês? Manda foguinho aqui, ó, para o Instagram, mostrar essa live para outras pessoas. Compartilha. Quando você manda foguinho, o Instagram entende que é relevante e vai mandando para outras pessoas. Deus, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para nos tornar livres do pecado, mas livres em todas as áreas da nossa vida. Sula, tô indo pro culto, põe essas referências bíblicas no grupo, por favor. Boto! Que grupo que a gente está falando? O grupo do workshop. Se você chegou aqui e não sabe o que está acontecendo, segunda-feira vai ter o workshop Organize e Prospere, que vai ser a virada de chave da sua vida financeira. Não só a sua vida financeira, sua vida com Deus, sua vida no seu casamento, vai ser a virada de chave. A Carol tá falando aqui do grupo do workshop, que ela está lá. Eu vou botar lá no grupo essas referências.
E você precisa estar nesse grupo. Por quê? O workshop não vai ser um evento aqui no Instagram. Vai ser um evento fechado lá, tá? Vai ser um evento fechado, vai ser no Meet. Eu quero pessoas que estejam realmente comprometidas de querer mudar a vida financeira. Então não vai ser aberto, tá? Então entra no grupo, nos meus stories tem link, na minha bio tem os links, né? Você vai lá, olha lá o link que está escrito Workshop Organize e Prospere, clica lá e entra no grupo, tá? Pode demorar um pouquinho pra gente aceitar, mas a gente vai te aceitar. Eu e a minha equipe, a gente tá fazendo isso em horários. Você vai entrar lá e na segunda-feira a gente vai ter o nosso workshop. E todas essas lives que estão acontecendo aqui estão sendo disponibilizadas lá também na versão YouTube. E aí, voltando aqui, que a gente também não vai demorar muito, que eu também vou para a igreja. Jesus morreu para nos tornar livres. Livres do pecado. Yes. Mas aí, sabe o que acontece? O diabo, ele é muito esperto. O diabo é muito esperto. Você saiu lá, você era escravo da prostituição, da bebida, da inveja, da mentira. Aí você foi para Jesus. Aí, sabe o que ele faz? Ele te aprisiona no dinheiro. Aí você não sabe o que está acontecendo na sua vida. Você só vai para a igreja para pedir Deus provisão, né? Você só vai para a igreja e você não consegue adorar, você não consegue saber o que Deus espera de você. Você só está esperando de Deus. Deus, eu preciso pagar aquele cartão. Deus, eu preciso... É isso que o diabo quer. Nos roubar de Deus. Aí Deus quer fazer coisas grandes através de nós, Deus quer fazer movimentos, só que a gente está com a cabeça, sabe onde? Nos boletos que a gente não consegue pagar, na conta que a gente não sabe se vai vencer antes de chegar o dinheiro, a gente está tudo perdido. É igualzinho aquela passagem de os discípulos depois da multiplicação dos pães, que aí Deus fala, Jesus entra no barco com eles e fala assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí um discípulo cutuca o outro assim, ele deve estar falando isso porque a gente esqueceu o pão. A gente esqueceu o pão. E agora? Né? Parafraseando o que estava acontecendo ali. E aí Jesus fala assim, pelo amor de Deus, pelo amor de mim, vocês não viram o que aconteceu lá na multiplicação dos pães agora? E na outra também que teve. Vocês não viram que eu orei e eu multipliquei 5 pães e 2 peixinhos e a gente alimentou uma multidão? Eu não estou falando de pão, eu estou falando de um negócio muito mais espiritual. Só que, nos versículos anteriores, Jesus fala assim, quando teve a multiplicação do pão. Jesus falou assim para eles, juntem, guardem as sobras. E aí eles esqueceram as sobras. Eles esqueceram os cestos. E quando Deus fala para ele, dá uma direção para a vida deles, fala assim, eu quero cuidado com o fermento dos fariseus. Aí sabe o que a cabeça deles está pensando? No que eles erraram. No que eles deviam ter feito e não fizeram. Por que a gente não consegue entender aquilo que Deus está fazendo? Porque a gente não fez o que a gente devia ter feito. O problema não é o pão, porque Deus multiplica o pão. O problema é, a gente não está sabendo administrar o nosso dinheiro, e aí, quando acontece um problema, a gente fica ali, pensando, meu Deus, é porque eu não paguei a conta, meu Deus, é porque eu não fui fiel, meu Deus, é porque eu não consegui dizimar, meu Deus, é porque... Porque a sua cabeça não entende o que Deus está falando, porque você está presa no que você esqueceu de fazer, que era olhar a sua vida financeira. Eu não passo mais prova? Passo. Eu não tenho mais que pedir provisão de Deus? Preciso. Não sou rica não, queridos. Só que eu sei exatamente o que eu devia estar fazendo. E aí, quando acontece um aperto, eu sei que aquilo é uma prova de Deus na minha vida e que Deus vai providenciar todas as coisas. Por quê? A minha parte eu estou fazendo. Com o dinheiro que está chegando na minha mão, eu estou fazendo tudo o que devia ter sido feito. Eu não estou gerando dívida, eu estou guardando para minha reserva, eu deixo uma sobra, eu não comprometo tudo. Então, quando acontece, eu recorro a Deus diferente. Entende? Então, a gente precisa olhar para a nossa vida financeira e não estar acostumado com essa vida
Desculpa, com essa vida de dívida. Porque a vida de dívida faz você entrar num campo que você não escuta aquilo que Deus, você não entende aquilo que Deus está querendo falar com você. Porque você está preocupado. Sula, tá, beleza, eu já entendi isso. Agora, o que eu posso fazer? Bom, eu vou dizer para você o que não resolve, tá? Se você hoje tem dívida, deixa eu falar o que não adianta. Não adianta você ter mais dinheiro. Não adianta você pegar uma outra dívida para poder resolver aquela dívida. Não adianta você cortar tudo da sua família. Não adianta você vender coisas para poder dar jeito naquilo ali. Não adianta. Por que não adianta, gente? A dívida é o menor dos problemas. Você sabia que a dívida é o menor dos problemas? É o menor. Porque a dívida por si própria, ela com o tempo ela vai se resolver. Se a sua vida estiver alinhada com a sua verdade. O que acontece com a dívida? Imagina que isso aqui é um copo, né? E essa água aqui é a dívida. Ok? As pessoas, elas estão assim, ó, pegando um paninho, pegando essa água daqui e jogando água fora, tentando secar isso aqui. Só que ela pega o paninho, pega a água, joga fora. Pega a água, joga fora. Mas ela olha, volta pro copo. Gente, mas por que cargas d'água? Esse copo não esvazia. Aí, de repente, a mentora Sulamita chega e fala assim, dá uma olhada pra cima. Aí você vai, olha. Tem uma torneira aberta, aqui, ó, caindo no copo. Não vai adiantar você pegar paninho e tentar esvaziar isso aqui se tem uma torneira aberta caindo água aqui. Que torneira é essa? A sua vida. O seu estilo de vida, a sua forma de administrar o dinheiro, a forma como você gasta o dinheiro, a forma como você olha para o dinheiro, a forma como você lida com o dinheiro, a forma como você gasta o dinheiro, é a torneira caindo aqui. Por que as pessoas saem de uma dívida e entram em outra? Porque a vida não está certa, a vida não está alinhada com a verdade. Porque quando você... É isso, a torneira está aberta. Agora, quando você fecha a torneira, aí agora você pode botar as forças em tirar a água daqui. Tem casal que chegou para mim, eles falam até no depoimento aqui, né? A gente não estava no vermelho, a gente estava no roxo. E aí, depois eles falaram para mim, eles abandonaram uma dívida sem risco. Isso é importante, tá, gente? Não troque uma dívida sem risco por outra com risco. Tem gente pegando um empréstimo consignado para pagar a dívida do cartão de crédito. Porque o empréstimo tem um juros menor, Sulamita. Só que o empréstimo consignado tem um risco maior. O risco do seu salário de você não ter. Você não tem escolha. O empréstimo consignado é um empréstimo de risco. O empréstimo do cartão de crédito não é um empréstimo de risco. Então esse casal pegou uma dívida de risco, abandonou. Não estamos conseguindo pagar, vamos pagar a Sulamita. Porque eu preciso entender o que está acontecendo. E aí eles pararam de pagar a dívida do cartão e vieram pagar a mentoria. E hoje estão livres. Porque eles entenderam, e é o que a gente tenta falar com vocês, que não adianta você pegar todo o seu dinheiro para pagar uma dívida se você não sabe como pagar ela e se você não sabe o que está gerando ela. É como se fosse um copo d'água jogado num incêndio enorme. E aí você fica gastando as suas únicas fichazinhas para tentar pagar uma dívida que você não consegue pagar e aquilo nunca se resolve. Agora, quando você vem com uma estratégia e olha para a sua vida e conserta o que está errado. Gente, é tanta coisa, vocês não fazem ideia de tanta estratégia e tantas áreas que vocês podem estar errando na forma como vocês lidam com o dinheiro. Tem gente que acha que vai resolver se eu cortar tudo. Eu vou cortar, não adianta, não adianta não, vou cortar tudo, não tem nem o que cortar mais. Gente, adianta. Não cortar por cortar. Você precisa de uma estratégia certa. Você precisa de uma estratégia certa. Aquele casal pagou a mentoria e agora pagou a dívida. E agora vive bem. Esses dias não, mas acho que uns meses para trás, o esposo, né, que ele nem queria fazer, na verdade. Ele nem queria fazer, quem queria fazer a esposa. E eu lembro que ele falou assim, ele até fala no depoimento, ele fala assim, eu não acreditava, mas eu falei assim, eu vou fazer tudo que essa menina estava falando. Porque
Está falando, não está orientando, porque se não der certo eu vou cobrar a ela. E porque ele quis me testar, eles foram os melhores mentorados que já passaram pela mentoria. Porque ele fez tudo o que eu falei e deu certo. Eles conseguiram resolver e conseguiram ter uma vida com tranquilidade, apesar das dívidas, gente. Tem gente que acha que só vai conseguir respirar quando as dívidas acabarem. Coitado, né? Tem um casal que eu atendi que eles deviam mais de 200 mil. Sem noção do que é uma dívida de mais de 200 mil? Mais de 200 mil de dívida? Já pensou se ele só fosse ter paz depois que acabasse as dívidas? Só conseguisse ter lazer com a família depois que acabasse as dívidas? Não, gente. Tem uma estratégia para, enquanto vocês estão ajeitando a vida, pagando a dívida, vocês terem vida. Tem que ter vida. Então não adianta você pegar mais dinheiro. Porque se você pegar mais dinheiro... Gente, deixa eu te falar uma verdade. Você está devendo hoje, vamos supor, você está devendo hoje 20 mil. Se eu pegar 20 mil e te der, você pagar essa dívida, daqui a pouco tempo você tem outra dela. Não é um casal, não é dois, não é três que chega pra mim assim. Mas chegou pra mim depois que já viu que não tinha mais jeito, você tinha feito consignado do empréstimo, do não sei o quê, pra perceber que não adiantava. Porque achava assim, não, vou pegar isso aqui, vou pagar essa dívida e aí vai ficar resolvido. Não fica. Não fica, porque não ajeitou a vida. A dívida é o menor dos problemas. O maior dos problemas é a vida que gera as dívidas. Tá? E a dívida, por que não adianta você pegar dinheiro e pagar a dívida? Porque a dívida não é a doença. A dívida é um sintoma. E assim eu quero quase terminar essa live. A dívida não é uma doença, a dívida é um sintoma. Então, quando você pega um dinheiro, vou arranjar algum dinheiro para pagar essa dívida, é como se você estivesse tomando um dipirona. É como se você estivesse tomando, né, um remédio para passar a febre, a dor de cabeça. Mas não resolve. Já viu criança quando tem febre? Criança, quando tem febre, a febre não é doença. Vai adiantar você ficar dando Tilenol para essa criança? Quando a criança tem febre, você precisa entender que tem alguma coisa errada no organismo dela. E aí você, como mãe e pai, vai pesquisar, vai correr atrás para saber o que está errado. O problema é que a gente está com a dívida, que é a febre, e a gente está mandando Tilenol para dentro. Aí passa um pouquinho e a gente acha que resolveu. Não resolveu, a doença está lá e a doença está piorando. Aí daqui a pouco gera mais dívida de novo. Então, se você quer acabar com esse ciclo, se você quer realmente acabar com esse ciclo, entra para o grupo do workshop. Porque lá eu vou falar para vocês, segunda-feira agora, gente, 7h45. A gente vai falar um resumo do que a gente falou aqui nas nossas lives e a gente vai falar dos 5 passos que você precisa dar para você conquistar essa vida com paz, tranquilidade, alinhada com a vontade de Deus, sem dívida. É possível. Não existe problema sem solução. É possível. Se você tiver a orientação certa e fizer isso, você consegue. Você consegue. Só precisa da técnica certa. Sabe por quê? Porque a vida que Deus quer para você, ela tem que ser possível. Porque se Deus tem uma vida pra gente, ela tem que ser possível. A gente só precisa entender como fazer para alcançar essa vida. Agora, se Deus quer um estilo de vida para mim, esse estilo de vida tem que ser possível. Só que ele não vai cair de paraquedas na minha cabeça, tá? Deus quer que eu tenha uma vida saudável? Quer. Mas não vai cair na minha cabeça a dieta certa para eu fazer. Não vai. Deus quer que eu tenha uma vida tranquila, sem ansiedade. Mas se eu tô com crise de ansiedade e eu não estou sabendo lidar com isso, a paz também não vai cair de paraquedas na minha cabeça. Talvez eu precise procurar um psicólogo. Toda doença esconde uma cura. Toda doença é um caminho de cura. Porque toda doença está escondendo algo que Deus queria que você não estivesse carregando na sua vida. Entende? Quando o problema acontece, quando você está desesperado, e aí você talvez fala assim, não sei mais o que fazer. Isso é só a estratégia de Deus para tirar você do lugar onde Ele não queria que você estivesse. Não é assim? O povo de Israel estava de frente para o Mar Vermelho,
Eles só foram porque veio o exército atrás e não tinha para onde correr, tinha que avançar. Porque se duvidasse muito, muito deles iam voltar lá para Faraó. Se esperasse muito, muito deles voltavam. Então, às vezes, Deus nos coloca, Deus permite que a gente chegue a certos extremos, seja na saúde, seja no dinheiro, para que a gente saia da posição que Ele não quer que a gente fique. Se a gente não entende isso da maneira fácil, Ele arranja uma maneira difícil, tá? Espero que você não seja teimoso como o povo de Israel. Espero que você não fique procrastinando aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Procrastinando ir para onde Deus quer que você vá, tá bom? Tudo que a gente faz aqui, gente, é alinhado biblicamente. O que a gente vai conversar no workshop é alinhado biblicamente. Tudo que a gente faz aqui, como eu disse para vocês, isso é meu trabalho? Mas é minha missão também. Então, se você quer lidar com o dinheiro da forma certa, da forma que agrada a Deus, vai lá, entra, não... Saiu dessa live? Já vai lá nos meus stories, vê se não tem um link lá, alguma chamada, você clicar e entrar no grupo. Ou vai lá na minha bio, nos links que está escrito workshop, Organize e Prospere, clica que a gente vai te aceitar lá, tá bom? Mas não permanece aí. Deus tem uma vida muito livre para você viver e Ele quer que você viva. Beijo, povo rico! Amo vocês. Tchau, tchau.